Olá, bem-vindos à Frequência Maldita. Todas as noites, a partir das 3 da madrugada, faremos companhia com as histórias mais assustadoras. Aqueles que já não conseguem dormir sem dormir, mas por outros motivos. Segue então a história do OVNI gigante. Já faz mais de 2 anos que todas as noites lembro dessa história. Toda maldita noite lembro e sonho com o que aconteceu. Mas o pior de tudo isso nem é pelo que sei ou vi, mas pelo que eu não sei e nem pude ver. Isso me causa pavor até hoje. Me chamo Belo Ernesto de Araújo Dias, Sargento Dias. Faço parte do Exército Brasileiro desde 2004. Segui a tradição que começou com meu bisavô, que inclusive participou da Segunda Guerra Mundial, na incursão da Itália, na Batalha de Monte Castelo. Sou nascido e criado em Cariacica, no Espírito Santo. Mas quando passei no concurso para sargento, após a escola preparatória, fui designado para o 58º Batalhão de Infantaria Motorizada, que fica na cidade de Aragarças, na divisa entre o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso. No início foi muito difícil me acostumar com o calor. Não que Cariacica fosse fria, mas é que Aragarças é muito, muito quente. Se você acha que o Rio de Janeiro é quente, acredite, o Mato Grosso é bem mais, muito mais. Já com os exercícios físicos, até que foi tranquilo. E por ser sargento, minha função é organizar a unidade a mim designada e liderar as missões. Sabe quando você vê um grupo de soldados correndo, marchando e cantando alto na beira da rodovia com uma carga de 40 quilos nas costas? E olha lá na frente um caminhão liderando e definindo o ritmo da marcha? Olha na parte de trás deste caminhão, tem um sujeito de óculos escuro, olhando e gritando para os soldados para acelerarem o passo. Bem, esse sujeito sou eu. Então é comum ter de descobrir novas aventuras para treinar os soldados, pois o trabalho do Exército Brasileiro vai muito além de pintar o meio-fio ou pintar árvores, como dizem por aí. Em uma dessas missões, descobri um povoado escondido bem no meio do Mato Grosso, a Vila de Feijó. Vila com 2 L's, inclusive. O lugar foi um achado, digo pois, as ruas têm um calçamento antigo de pedra, bem colonial, um povoado pequeno, com menos de 500 pessoas morando ali, e casas bem antigas, pintadas com calcário, com os batentes pintados de branco, amarelo, azul e vermelho. O lugar foi um achado, digo pois as ruas têm um calçamento de pedra antigo, bem colonial, um povoado pequeno com menos de 500 pessoas morando ali, casas antigas, pintadas com calcário e com seus batentes azul ou vermelho. Mas o mais interessante das casas é que não há um único muro ali. Todas elas há somente um espaço de umas para as outras. O lugar tinha poucas ruas, uma lateral do lado direito que levava a algumas fazendas e a principal que dava em uma praça bem no centro. A praça é enorme, com alguns bancos de madeira, árvores, uma fonte de água no centro e um coreto antigo bem cuidado para o lado esquerdo, onde imaginei ser o lugar onde ocorriam os eventos do pequeno povoado. E além disso, grande parte das casas do lugar rodeavam a praça, como se a abraçasse. Exceto por algumas raras exceções, todas as casas eram voltadas para a praça e ficavam ali, em volta dela. A estrada por onde chegamos dava direto na rua principal, que fazia a volta por essa praça. Mas o mais icônico do lugar é uma enorme montanha, bem ao lado das casas. Ao sul do pequeno povoado, vê-se uma enorme formação rochosa, reta e lisa, que impossibilita sua subida por aquele lado sem um material adequado. E estava tão próxima do povoado, ou melhor, a vila foi construída tão próximo a ela, que dava a impressão que, se alguém subir lá em cima, poderia jogar coisas
e cairiam nas casas e nas cabeças das pessoas ali embaixo. Se pelo lado direito tem uma estrada de terra que leva às fazendas, do lado esquerdo há essa montanha. É quase impossível não sentir uma vertigem ao olhar para a montanha tão perto daquelas casas, pois parecia que a base estava a menos de 10 metros dali. Mesmo para os acostumados, olhar por muito tempo naquela direção causa uma sensação de estranheza. A primeira vez que estivemos no lugar, foi como se aqueles jovens sujos, com a cara suja de lama e terra, com feições de exaustão devido às noites mal dormidas e aos mais de 200 quilômetros marchados, quase sem descanso, que eles fossem a maior atração da terra para aquele povo. Todos saíram de suas casas, ficaram admirando nossa passagem com grande interesse e entusiasmo, como se aquilo fosse um legítimo desfile militar. O capitão percebeu que aquilo poderia dar ânimo para os soldados, ajudar na moral, fazer com que eles se sentissem especiais, importantes, ver que o seu esforço havia valido a pena. Passamos pelo centro da cidade, bem ao redor da praça, dando a volta nela, marchando e cantando alto. Pude perceber imediatamente, nos rostos sujos dos soldados, que, de fato, a admiração daquele povo estava fazendo com que se sentissem importantes. A tropa ganhou um novo ânimo, a moral melhorou, cantaram tão alto quanto quando saímos do quartel. Segurando suas armas firmes, levantando seus pés alto e batendo com força no chão como se quisessem causar um terremoto. Após essa apresentação improvisada, saímos do povoado e buscamos o caminho pela estrada que passava por fora. A intenção, de fato, era avançar por um terreno inexplorado tanto para nós quanto para a tropa, e seguir pela estrada de terra até onde ela desce, o que seria algo bom, uma aventura. Caminhamos 3 quilômetros, até que notei que o capitão Cláudio havia se interessado demais pela montanha. "O que tu acha, Dias? Tô querendo dar a volta e colocar o pelotão para escalar ela." Dei uma olhada e vi que, mesmo dali, a montanha ainda parecia muito alta. E o pior era que, de qualquer lugar que se olhasse, parecia muito reta para se subir, exceto por uma inclinação nas suas costas, que até que daria para subir de 4 pés e se agarrando na vegetação, daria sem a necessidade de um equipamento especial. Antes, para não ter problema, sugiro mandar um destacamento para definir a trilha, senhor. Nem é por causa da altura, mas parece que não tem muito jeito de subir sem equipamento, a não ser por trás. Respondi, entregando o binóculo e apontando o lugar para ele. Ele analisou um pouco sem tirar os olhos da montanha, olhou o relógio em seguida e falou: "Ela deve ter o quê? Uns 900 metros?" Perguntou para mim. De olho, eu chuto que é mais ou menos isso. Só com equipamento para saber, senhor. "São 2h05. Dá para subir e montar o acampamento lá no alto, antes de escurecer. Manda o 01 e mais 2 aí para marcar a trilha, ou achar uma. Deve ter alguma trilha marcada por lá desse pessoal que gosta de subir, fazer escaladas." Há muitos nomes e sobrenomes iguais no exército. Então, para facilitar a numeração, é o modo mais eficaz de delimitar alguém. O 01 é o número especial de qualquer batalhão, o número que os exemplares têm. O nosso era acima da média. Se pedíamos para fazer 100 flexões, ele fazia 140 e perguntava se precisava parar. Tinha velocidade e alta resistência e jamais questionava qualquer ordem ou quebrava qualquer regra. Um soldado realmente exemplar para os demais, motivo pelo qual ninguém duvidava do seu merecido número. "Certo, senhor. Vou pedir para o 18 e o 42 irem juntos." Ao ouvir os nomes que sugeri, ele deu uma risadinha de canto e me olhou em seguida. "Você e o 042 de novo? Já geraram boatos por aí, tá sabendo?" "Senhor, não escondo minha sexualidade de ninguém. Mas aponto o 42, pois
Ele saberá o que fazer na subida, sem precisar ficar passando o rádio toda hora e perguntando o que tem de fazer. O 42 não era tão veloz, forte ou um exemplo para os demais. Já havia sido preso 2 vezes, mas tinha algo que os demais não tinham: esperteza. Ele era o tipo de soldado que olha para algo por alguns segundos e em seguida entende o problema e o soluciona, sem precisar ficar perguntando a cada 30 segundos o que deve fazer. É o conhecido safo. Além disso, era o mecânico oficial do nosso regimento nas marchas. E bem, por eu ter essa predileção em destacá-lo sempre que podia, havia boatos maldosos que tínhamos uma relação homossexual. O 01 se apresentou como se tivesse tido uma excelente noite de sono, não tivesse marchado por quilômetros. Já o 18 olhava estranho para a gente, como se tivesse medo do que viria, ou se teria de pagar por algo que com certeza ele havia feito. O 42, a melhor forma que posso descrever sua aparência naquele momento era de mocorongo. Ele estava todo estrupiado, a face suja e magra, olhos arregalados, a sua farda parecia que cabiam 2 dele ali. E para finalizar o visual, seu chapéu tático parecia mais com o chapéu do seu Madruga depois de ter sido esfregado na lama por 300 dias seguidos. "Que porra é essa? Cê nem pra se arrumar um pouco?" disse o capitão Cláudio para ele. Ele ficou em silêncio olhando para frente. "Hein? Fiz uma pergunta?" insistiu nervoso o capitão. "Senhor, com todo respeito, já que a gente vai voltar amanhã, não faz sentido eu lavar a cara ou me arrumar." "Ah, então é assim. Ninguém deveria tomar banho então, já que o 42 disse que de qualquer jeito a gente vai se sujar. Compostura! Se eu tivesse visto isso lá na praça, tinha colocado você para pagar 200 flexões ali mesmo", disse o capitão Cláudio raivoso. "Se quiser, senhor", disse o 01 interrompendo. "Posso pagar as 200 flexões agora." "Ah, é? Ele é sua namoradinha agora, é?" falou o capitão Cláudio. Não, senhor. É que eu não faço flexões desde que a gente saiu do quartel." "Ah, é? Então faz 50 aí pra largar de ser intrometido e mais 50 pra ficar feliz." Eu chamei o capitão de lado. "Senhor, é melhor a gente mandar eles subirem para dar tempo da gente chegar lá em cima, com a luz do dia, e montar o acampamento." Apesar da posição de superior, o capitão Cláudio era mais jovem que eu 8 anos, e querendo ou não, tinha menos experiência já que estava no exército há 4 anos. Antes ele era professor de geografia. Ele balançou a cabeça afirmativamente. O 01 já havia iniciado as flexões. "Pode parar!" disse o capitão Cláudio. 01 ficou nitidamente irritado, mas se ergueu em silêncio. "Quando voltar, tu me paga essas aí e mais umas 100, pra aprender a não ficar de cara feia pra mim." O 01 sorriu feliz. Aquilo não seria nada para ele. "É o seguinte, os 3 mocorongos aqui vão subir lá em cima daquela montanha, bem lá no alto", disse apontando para trás deles. "Vão marcar com essa fita rosa aqui o caminho, a trilha que vocês acharem, pra gente subir e montar o acampamento antes de anoitecer. Vocês entenderam?" "Sim!" responderam em uníssono. "Então podem ir", disse o capitão. Eles bateram continência, mas o 42 levantou a mão em seguida. "Que porra é essa, soldado?" questionou irritado o capitão. "Senhor, a gente vai precisar descer, ou vai poder passar o rádio pro vocês subirem, pra depois ter, porque senão a gente vai ter que subir e descer de novo. Ah não, isso é cansativo, senhor." "Tá cansado, 042. Agradece o sargento. Ele escolheu o senhor e o 18. "O 18 eu escolhi porque tá precisando fazer uns exercícios e diminuir na ração", disse batendo na barriga dele. Já o 42 é pra não ter que ficar com o rádio na mão e responder a cada 5 segundos uma questão idiota. O capitão Cláudio olhou para mim estranhamente por ter interrompido sua fala, mas em seguida caminhou até o 42. "É o seguinte, seu bosta",
se eu te mandar subir e descer daquela montanha 10 vezes, você sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Tanto de vezes que eu mandar, subindo e descendo, sem reclamar. O 18 colocou a mão sobre a boca, tentando conter um riso, mas soltou um pequeno guincho. E em seguida o 42 começou a rir, o que contagiou todos ali a rirem juntos, do comentário de duplo sentido, exceto o 01, que pareceu não entender ou não quis rir para não parecer desrespeitoso com o capitão. Vão logo, disse o capitão fazendo gesto com a mão para saírem dali. E fiquem lá, passem o rádio e a gente sobe. Mas ó, tem que ser rápido. Os 3 saíram correndo, rumo ao pé da montanha. Ficamos ali por 2 horas, os soldados descansando, tomando água de uma pequena cachoeira que acharam ali próximo. As horas passaram, já eram 4 horas e nada deles passarem um rádio. Tentei comunicação e não obtive resposta. Se tivessem tido problemas, já tinham passado o rádio, sargento, disse o capitão Cláudio para mim. Eu sou responsável por eles, senhor. Tudo bem que eu não sou quem dá as ordens aqui, mas eu tenho que garantir que aqueles que vieram voltem para suas casas em segurança, respondi. Te entendo, Dias. Por isso que eu te respeito. De fato, entre os oficiais, o capitão Cláudio era o que mais tinha respeito com todos os sargentos, diferente dos tenentes que já chegavam aloprando, obrigando a prestar continência a cada olhada que davam para os seus inferiores. Você conhece o sargento Marimbondo? A lenda, conheci sim. Bem, só o nome. O sargento que pode gritar com um general, dizem. Pois é, o cara é bom. Conheci ele pessoalmente. Fiquei no quartel que ele serviu por 1 ano. E lá ninguém mexia com ele. Mas, vou te contar aqui, hein? Uma coisa que me marcou foi o que eu vi. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi. Um coronel prestar continência para ele em um corredor. Não me viram, mas eu vi os 2 conversando e depois, quando o marimbondo foi saindo, o coronel prestou continência para ele. E o pior, o coronel ainda estava sorrindo, como se aquilo fosse algo honroso para ele. Até as patentes mais altas reconhecem uma lenda, senhor, respondi. Gosto de ti, porque é meio parecido com ele, sabe? Preocupado com o batalhão. O batalhão era a vida dele, ele tinha casa, mas vivia lá. Conversamos sobre banalidades por algum tempo, o suficiente para olhar o relógio e ver que era 5h20. Momento em que ordenei que procurassem um lugar para levantar o acampamento, já que não daria mais tempo para subirmos. Vamos até a vila, senhor. Talvez eles tenham ido parar lá para algum bar, sei lá, um puteiro, disse para o capitão. Dias, ali nem prostíbulo deve ter. Senhor, com todo respeito, por experiência própria, todo lugar que tem um aglomerado de pessoas tem de ter uma igreja e um puteiro. Isso é regra, senhor. O 42 e o 18 não me surpreenderiam, mas o 01, esse eu posso até colocar a mão no fogo para ele. Tenho certeza que não arriscaria uma prisão, disse o capitão incrédulo. Além disso, a gente tá todo mundo cansado, não é possível que acharam um puteiro a hora dessa. Senhor, com o devido respeito, o senhor não conhece os soldados que tem, disse fazendo graça. Após a conversa, fui verificar os acampamentos e as barracas. É parte do treinamento chutar a base das barracas, que se mantiverem em pé, quer dizer que foi bem construída. Caso contrário, o soldado vai ter que dormir ao relento por ter sido fraco demais ao construir sua proteção. O céu já estava lilás quando terminei minha inspeção. Foi quando ouvimos um estrondo. Foi como um raio que passou de nuvem em nuvem, em direção àquela vila. Todos colocaram as mãos nos ouvidos devido ao zunido que ficou ecoando em nossos ouvidos. Um som forte, não sei bem como descrever, mas, ao que pareceu, alguns ouviram ele mais alto do que outros, pois alguns soldados se jogaram no chão com as mãos nos ouvidos pedindo por ajuda. Percebemos que todas as lanternas não funcionavam mais. Fui até o rádio que estava no caminhão, e por mais que tentasse, ele não funcionava. Na verdade, ele nem ligava.
O telefone via satélite que eu trazia comigo para situações extremas também não ligou de jeito nenhum. O que aconteceu? Perguntei para o capitão. Eu não sei, mas agora eu tô preocupado com os soldados. Tem alguma coisa errada. A gente vai ter de ir na vila pra tentar contato. Sargento, você vai ter que ir. Leva mais um com você pra não levar suspeita do acampamento aí. Prestei continência que, apesar do escuro, não sei se ele viu, e saí puxando a primeira mochila que achei e junto aquele que a carregava. Em menos de 2 minutos, estávamos na estradinha de terra correndo rumo à vila. E no meio do caminho, somos surpreendidos por 2 homens com fardas de policiais. Senhor, disse um parando a bicicleta. Notava-se que fazia alguns anos que ele não andava de bicicleta, fosse por sua barriga extremamente protuberante, ou pelo fato de que freou ela quase caindo em seguida. Ele prestou continência antes que eu perguntasse. Iniciou. Senhor, o que está acontecendo? Algum teste de bomba? Teste de bomba? A cidade inteira está sem energia. Nada funciona. Disse ele, tirando o telefone do bolso e mostrando sua tela para mim. Estávamos indo até a vila para descobrir. Fomos surpreendidos pelo barulho tanto quanto vocês. Rapidamente nos colocamos em marcha, de volta para a vila. Ao chegar no pequeno povoado, ele mais parecia um lugar fantasmagórico. Todas as pessoas que residiam ali estavam na rua com medo de ficar em casa no escuro. Senhor, disse o policial gordo. Tem um velho aqui, ele faz invenções, sabe? Ele inventa um monte de coisa. E tem uma bicicleta que ele pedala e um monte de luz pisca. Um dínamo, disse colocando a mão na cabeça, feliz. Se tiver um carregador, dá pra colocar o meu telefone via satélite pra carregar e a gente consegue comunicação e pode saber o que tá acontecendo. Por mais que eu não tivesse certeza se de fato tinha ou não ocorrido algo de preocupante ali, a ordem é sempre informar a alteração de padrão. Qualquer coisa que seja relevante deve ser reportada. O policial sem fôlego jogou a bicicleta de lado e caminhou. Nós o seguimos, mas, como eu disse, parecia que ele não fazia exercícios há anos, pois andou a passos lentos na nossa frente e puxando muito ar, quase que se escorando nas casas. É ali. Tem de dar a volta pra gente chegar lá, mas é rapidão. É no pé do morro, no Morro do Coelho. Morro do Coelho? A montanha, respondeu apontando o dedo nervoso. A noite havia tomado conta, excetuando-se por algumas velas acesas. Tudo ali estava iluminado pelas estrelas. Enquanto seguíamos o homem, uma luz muito forte surgiu de repente e nos cegou. Tamanha sua intensidade. Tive que colocar o braço na frente dos olhos, pois mesmo com eles fechados, a luz transpassava. Demorou para que eu conseguisse abrir os meus olhos. Olhei para o alto e bem lá, um pouco abaixo da montanha, um objeto que me lembrava uma pirâmide. Ele emitia uma luz verde forte. No início, achei que fosse algum letreiro luminoso, apesar de não entender por que colocariam um letreiro ali. Porém, o grito das pessoas na praça me fez perceber que aquilo não era normal. O próprio policial que nos guiava se benzeu várias vezes e, olhando para o alto, se jogou de joelhos no chão com medo. O soldado que estava comigo olhava sem entender, tanto quanto eu. Observei com atenção. Era um objeto de base triangular. E pelo tamanho, era tão largo quanto o cume daquela montanha, que certamente daria uns 3 campos de futebol. Não sei se era de metal ou não, pois independente de onde olhava, somente se via a luz verde sendo emanada dele. E não parecia uma luz normal, pois, quando a sentia na pele, era como se eu estivesse sendo tocado por aquela névoa que o freezer solta quando abrimos ele após vários dias. De início, eu não senti medo, apenas curiosidade. Já havia ouvido relatos de avistamentos desse tipo, de coisas que denominavam OVNIs. Sabia que em sua maioria não faziam mal. No entanto, me veio um pavor quando começou a sair, de dentro daquele objeto gigante, vários outros menores, de cor branca, em todas as direções e em formato circular,
começaram a sair e voar para longe dali. Como sargento, eu não podia ficar só olhando, enquanto aquelas pessoas se desesperavam. Chamei o soldado que parecia hipnotizado. Notei que as pessoas do lugar, pouco a pouco, iam parando de gritar, e o desespero desaparecia, e ficavam apenas olhando para o objeto. Chacoalhei o soldado, que voltou seu olhar para mim. Vai no acampamento e avisa o capitão rápido. Ele pareceu não me ouvir. Só voltou a olhar para o OVNI e continuou, ali, hipnotizado. Nessas horas, tem de se pensar rápido. Peguei o telefone e coloquei no bolso dele. Fosse o que fosse, aquilo uma hora passaria e ele saberia o que fazer. Havia sido bem treinado. Em seguida, peguei a bicicleta que o policial havia jogado no chão e pedalei o mais rápido que pude de volta para o acampamento. Vez ou outra eu olhava para trás e via que o OVNI continuava lá e diversas de milhares de pequenas naves continuavam a sair dele ininterruptamente. Não consigo deixar de lembrar que, naquela hora, pensei que estaríamos sendo invadidos e que talvez fôssemos a primeira força do Brasil a enfrentar uma força hostil como aquela. Quando cheguei no acampamento, o capitão estava sentado na caçamba do caminhão. Capitão! Disse, chamando sua atenção. Ele saltou do caminhão e foi até mim. O que houve, sargento? Senhor, o senhor tem que vir comigo. Tem uma coisa lá no céu, bem no alto da montanha. Não dá pra ver daqui, né? Vi uma claridade vinda de lá, pensei que fosse normal. Por aqui tá um breu total, só tem umas fogueiras. Olhei para trás e, de fato, por estarmos mais atrás da montanha, somente era possível ver uma claridade vinda dali, e nada mais. Não, senhor, lá tem, bem no alto, disse, me aproximando dele e sussurrando em seu ouvido para não alarmar os demais. Um OVNI, com vários saindo dele, sabe, milhares. Tem alguma coisa acontecendo, senhor. A gente tem de voltar agora e avisar o comando. Calma. Tá tudo bem, sargento. A gente sabe que isso são histórias, tá tudo bem. Tudo tem uma explicação científica. Senhor, eu vi. Ele era enorme, tinha uns 4 andares, no mínimo. Isso se equiparado a um prédio. E tinha uns menores saindo dele, vários. Percebi que havia alterado o tom, o que alarmou os demais soldados, que já murmuravam entre si. O capitão Cláudio me olhou. Eu não soube bem o que ele pensava devido à escuridão e estar de costas para a fogueira. E em seguida ele falou: Tá tudo bem, Dias, vamos até a vila para ver esse tal do seu OVNI aí. Depois a gente resolve. No caminho, ele disse que muitos desses avistamentos são nada mais do que efeitos atmosféricos poucos conhecidos, como os raios redondos ou raios bolas, que são extremamente raros, mas existem, ou meteoritos, que adquirem um formato oval e, devido à queima de gases, podem ter luzes diferentes. Tive que ir empurrando a bicicleta devido ao ritmo lento que fomos caminhando. No entanto, o trajeto que fiz em 7 minutos de bicicleta pareceu bem mais. Estávamos caminhando há cerca de 30 minutos quando chegamos a uma mata enorme e várias árvores fechavam o lugar, impossibilitando de ver o céu. Certeza que estamos no caminho certo? Perguntou o capitão. Senhor, para dizer a verdade, eu estava pensando a mesma coisa e me fazendo a mesma pergunta. Andamos pela mata e foi quando me deparei com a base da montanha, o Morro do Coelho. Ele estava ali, a menos de 20 metros da gente. O problema era que não havia vila alguma ali. Nada, somente árvores. Caminhamos um pouco ao redor, na esperança de haver algum equívoco e tivéssemos pegado o caminho errado, e estávamos em um lugar totalmente diferente daquela montanha. Até mesmo o capitão pude notar que, de cético, começou a achar a situação totalmente estranha. Deve ser uma montanha igual. A gente foi inventar de pegar a estrada errada e deve ter dado errado. Peguei a bicicleta e joguei numa moita. Acho difícil ter outra formação parecida de quase 1 quilômetro de altura por aqui, senhor, e a gente não ter visto. Ele ignorou meu comentário e continuou observando a montanha. Estava tudo escuro. O capitão ordenou que um dos soldados voltasse até a base e informasse para que todos fizessem uma busca naquela região. 40 minutos depois, vimos as tochas ao longe.
Era o pelotão. Passamos a noite inteira na região, procurando qualquer traço de que ali havia tido alguma vila, e não encontramos nada. Pela manhã, exaustos, nos organizamos para ir até outra cidade que havíamos passado antes. Seria uma marcha de 100 quilômetros. Eu fui junto, liderando metade do pelotão. Foram 12 quilômetros até avistarmos os primeiros veículos, e então eu parei um. Perguntei se havia acontecido algo, porém o motorista só me olhou estranho e respondeu que não. Sem dar informações, solicitei que encostasse o carro e carregasse o meu telefone pessoal, o que ele fez sem parecer incomodado. Após alguns minutos, meu telefone estava com 70% da carga. Enquanto olhava para sua tela, uma chamada do Capitão Cláudio surgiu. Estranhei, afinal todos os aparelhos que necessitavam de energia haviam parado de funcionar no dia anterior. Alô, capitão? Dias! A cidade voltou! Voltou? Como assim? Perguntei sem entender. Eu não faço ideia. Faz o seguinte, o caminhão ligou aqui normal. Estou indo direto para o batalhão para relatar o que aconteceu, e você vai ter que voltar aqui para liderar a marcha de volta. Solicitei o uso do carro, e o motorista de bom grado me levou até a vila. E lá ela estava. O batalhão estava ao seu redor, como se tivesse medo de entrar no lugar e desaparecer com ela novamente. Caminhei pelas ruas, e as pessoas pareciam normais, indo e vindo, parando na porta das casas umas das outras, conversando animadas. As crianças jogando bola pelas ruas, garotas sentadas na praça, como se nada tivesse acontecido. Vi o policial gordo da noite anterior, e fui até ele, e ao me ver, imediatamente ele bateu continência assustado. Olhei na identificação dele e estava escrito Cabo A. Santos. Cabo, disse para ele. Que está acontecendo aqui? Ele me olhou confuso por alguns instantes e então pareceu ter uma compreensão do que eu estava falando e começou a balançar a cabeça. Vem comigo, disse ele fazendo um gesto. Eu o segui até uma pequena delegacia que ficava em uma viela próximo à praça. Lá entramos e ele permanecia em silêncio. Notei um mochilão de marcha encostado na parede e quando olhei para a cela, lá estava o soldado que eu havia deixado na noite anterior. Eu não queria prender ele, senhor, mas o povo estava meio assustado com ele, então eu tranquei ele aí. O soldado me olhou confuso e em seguida avançou contra as barras. Senhor, por favor, disse ele. Vocês prenderam por qual motivo mesmo? Medo do povo de um soldado? Não, claro que não. A gente admira soldado. É só que ele estava estranho, sabe? Disse ele fazendo um gesto em círculos com o dedo indicador próximo à cabeça. Eu nem registrei nada, disse o cabo abrindo a cela. Cabo, disse me aproximando do policial, o que o senhor tem a dizer das luzes de ontem? Novamente, ele me olhou confuso e balançou a cabeça. Luzes? Repetiu ele. É, o da montanha, o que ficou ali, um verde, lembra? Ele continuou me olhando estranho. Cabo, o senhor foi atrás da gente e viu ali comigo, eu tenho certeza, na praça, as luzes, lembra? Insisti com ele. Senhor, com todo respeito, ontem à noite eu nem de serviço eu tava. Aquilo bastou para mim. O soldado pegou sua carga, bati no seu ombro e saímos dali. A pequena vila parecia normal, tão normal quanto antes. Fomos de encontro aos demais. No caminho perguntei o que tinha acontecido. O soldado não soube me explicar. Disse somente que nada parecia certo, que nem se lembrava muito bem do que tinha acontecido e como tinha chegado lá. Os anos nos fazem aprender quando alguém não quer contar algo, o que pareceu ser o caso do soldado, e por mais que eu insistisse, ele repetia que não se lembrava. Chegando lá, ordenei que colocassem em ritmo de marcha, até que um dos soldados levantou a mão e solicitou fala. Senhor, o 01, o 18, o 42 ainda não retornaram. Como assim? Talvez foram no caminhão, não? Não, no caminhão foi só o capitão e o soldado Cardoso. Quero dizer, o 23. Liguei para o capitão, informei a situação e ele disse que tínhamos que subir para verificar o que havia acontecido com os outros soldados.
Eu, particularmente, não queria ficar por ali nem mais um minuto, mas também não podia deixar 3 soldados para trás. Subimos naquela montanha. O lugar era íngreme. Basicamente, tivemos de subir engateando e segurando nas plantas. Um dos soldados achou a trilha marcada com fitas, e então a seguimos. E ela dava bem no topo daquela montanha. E o mais engraçado de tudo, que o seu topo era totalmente plano, como se fosse um aeroporto. Mas o mais interessante é que não havia nenhuma planta, nada, só terra arenosa. Passamos 2 dias na região procurando por eles, mas nada. No 3º dia, chegou um coronel, acompanhado de 2 majores e mais alguns soldados. Tomaram meu relatório ali mesmo, no acampamento improvisado no cume da montanha. Não mentia em nada, afinal, tinha mais de 100 homens que poderiam confirmar o que eu disse. Então, o que contei aqui nesse relato, eu passei exatamente para eles. No entanto, me falaram que aquilo não aconteceu, que para o meu bem, eu jamais deveria repetir aquela história. Me ordenaram que voltasse para o quartel. Fiquei 7 meses sendo obrigado a ir em um psicólogo. Descobri que todos os demais também foram obrigados a passarem pelo psicólogo, que mais tentava nos convencer que aquilo tinha sido inventado do que de fato nos ouvir. O capitão Cláudio pediu baixa no mês seguinte do ocorrido. Desde então, não tive contato com ele para saber o motivo. Eu era sargento de campo. Hoje, me colocaram em uma sala, como forma de tentarem fazer-me calar, para que eu não possa contar o que aconteceu para os outros soldados ou conscritos. Mas eu sei que foi real, que alguma coisa muito séria aconteceu ali, que aquela cidade de fato desapareceu, e que até hoje eu perdi 3 soldados para aquele OVNI gigante.